O transporte de produtos perigosos é uma atividade essencial, pois, em geral, são insumos indispensáveis à indústria. Quase na totalidade, esse transporte no Brasil é feito pelo sistema rodoviário. Embora representem riscos significativos a seres humanos e ao meio ambiente, sendo tratados adequadamente, guardam pouco potencial de perigo. São caminhões e motoristas rodando pelo Brasil todo nas mais variadas condições de estrada e de condições que ele pode encontrar em qualquer momento. Então, treinamento é fundamental. Como o próprio nome diz, são produtos perigosos. Ele tem a consequência de um acidente comum com o agravante do derramamento do produto químico. Então, o condutor desse ou dos veículos envolvidos no acidente vão sofrer a consequência do acidente e depois tem o dano da contaminação. Então, as consequências são muito maiores. Continue assistindo para saber como proceder no transporte de produtos perigosos para a sua segurança e a de todos os envolvidos e também para evitar prejuízos financeiros. Os produtos perigosos estão agrupados em 9 classes e algumas subclasses, com identificação por painel de segurança e rótulo de risco. São estas as classes: explosivos, gases, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas e infectantes, materiais radioativos, substâncias corrosivas, por fim, substâncias e artigos perigosos diversos. No Brasil, regras e simbologias seguem normativas internacionais por meio de regulamentos da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Assim, veículos brasileiros podem circular por países que fazem fronteira com o Brasil, viabilizando o comércio internacional de produtos perigosos em contêineres. A legislação define obrigações e responsabilidades a todos os envolvidos nas operações. Vamos a elas. Ao fabricante ou importador cabe fornecer as informações sobre cuidados a serem tomados, preencher ficha de emergência e envelope para transporte, relacionar equipamentos para situações de emergência ESS e equipamentos de proteção individual EPIs. Ao expedidor cabe exigir do transportador uso de veículos e equipamentos adequados para a carga, acondicionar o produto de acordo com as especificações do fabricante, adotar medidas para preservar o carregamento, embalar, rotular e etiquetar os produtos, fornecer elementos de identificação para a sinalização do veículo, exigir do transportador a correta utilização dos rótulos de risco e painéis de segurança, fornecer todos os documentos de transporte, fornecer ao transportador que não possuir equipamentos de proteção individual, EPIs, e conjuntos de equipamentos para situações de emergência, ESS. Orientar e treinar pessoal de carga para executar a operação. Ao transportador compete assumir a responsabilidade de expedidor quando efetuar operações de redespacho, portar no veículo conjunto de ESS, equipamentos para situações de emergência, e EPIs, equipamentos de proteção individual. Responsabilizar-se juntamente com o embarcador no caso de aceitar para transporte produtos perigosos com embalagem violada, deteriorada e em mau estado de conservação. Dar manutenção aos veículos e equipamentos. Proporcionar treinamento obrigatório específico aos motoristas, providenciar a correta arrumação da carga e solicitar ao expedidor a documentação referente à carga. Ao destinatário cabe executar as operações de descarga e treinar empregados para a descarga correta. Ao Ministério dos Transportes e demais autoridades compete fiscalizar as operações e dar apoio e atendimento a emergências. Para mais detalhes sobre a legislação pertinente, consulte a cartilha do SEST-Senat.
A atitude do motorista, ela vai refletir diretamente na última linha do nosso balanço financeiro. É ele quem está lá na frente com o nosso patrimônio rodando e do nosso cliente. Se o condutor não prestar atenção numa esbarrada que ele der, o tanque pode vazar e até ele descobrir já foi bastante coisa aí contaminada. Então, não basta ele conduzir bem, ele tem que conduzir e controlar a carga. E tudo que você vai fazer quando você fala em produto perigoso, classificado, você tem que tomar cuidado para você e para as pessoas que estão ao seu lado. O transportador deve atentar-se especialmente para os EPIs, equipamentos de proteção individual, usados em casos de emergência, e para os ESS, equipamentos para situações de emergência, que servem para a sinalização do veículo quando parado e em casos de isolamentos e pequenas contenções. Esses equipamentos variam de acordo com o produto transportado e devem estar bem limpos, livres de contaminação e acondicionados na cabine da unidade de transporte. Fique atento à norma vigente para saber quais equipamentos de segurança e de emergência deverá usar para cada tipo de produto perigoso. São necessários os seguintes documentos durante o transporte de produtos perigosos: nota fiscal, conhecimento de transporte, manifesto da carga ou documento que acompanhe a expedição que contém as informações exigidas pela norma e a declaração de responsabilidade do expedidor, ficha de emergência e envelope para transporte, CIV, certificado de inspeção veicular, e CIP, certificado de inspeção para o transporte de produtos perigosos, no caso de produtos perigosos a granel. Guia de tráfego do Ministério do Exército para produtos controlados pelo Exército. Autorização, declaração do expedidor de materiais radioativos e ficha de monitoração de carga do veículo rodoviário para transporte de materiais radioativos. Por fim, em casos de transporte interestadual, é necessário o CTF-IBAMA, autorização interestadual para o transporte de produtos perigosos e inscrição no órgão ambiental do seu estado. O motorista deve possuir também carteira nacional de habilitação adequada para o veículo e curso de condutores de veículos rodoviários e transporte de produtos perigosos, especificado na CNH, curso esse disponível no SEST-SENAT. Por fim, o transportador deve atentar-se ainda para a lei do descanso, com controle da jornada comprovada por meio autêntico. O rótulo de risco serve para tornar os produtos facilmente reconhecíveis à distância, sendo que o painel de segurança identifica riscos em caso de emergência. No painel, há o número da ONU, o de risco e o de risco subsidiário. A repetição de um número indica aumento da intensidade daquele risco. Quando há apenas um tipo de risco, este será seguido por 0. Os rótulos de risco e o painel de segurança devem ser afixados nas laterais e na traseira e só podem ser retirados após completa limpeza e descontaminação do veículo ou em caso de transporte fracionado após seu descarregamento. Em caso de mais de um produto perigoso, a sinalização deve ser feita lateralmente. Neste caso, se os números ONU forem diferentes, o painel de segurança na traseira fica sem inscrição numérica. Cuidados antes do transporte. Verifique o estado geral do veículo. Confira os EPIs e os ESS e verifique a documentação pessoal do veículo e da carga. Leia com atenção a ficha de emergência. Verifique se está de posse do CIP e do CIV. Cuidados durante o transporte. Não parar próximo a chamas ou queimadas. Evitar estacionar próximo a outros veículos ou lugares congestionados. Não estacionar a menos de 100 metros de pontes, viadutos, habitações ou locais de trabalho.
verificar as condições dos pneus a cada 100 km ou a cada 2 horas, verificar a temperatura do tanque e se há vazamento, evitar passar por dentro das cidades em áreas de mananciais ou de preservação, trafegar sempre na rota pré-determinada, seguir a lei do descanso, por fim, respeitar a sua velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Em caso de emergência, avise o Corpo de Bombeiros no 193 e a Polícia Rodoviária Federal no 191. Siga as recomendações e avise os demais contatos presentes na ficha de emergência e no envelope para transporte. Sinalize o local e afaste os curiosos. Não fume. Use equipamentos elétricos à prova de explosão e ferramentas à prova de faíscas, no caso de transporte de inflamáveis ou explosivos. Utilize os EPIs e procure uma posição favorável com auxílio do vento para não absorver possíveis gases. Evite qualquer fonte de ignição numa área mínima de 150 metros de raio em torno do veículo e, no caso de gases, triplique a distância. Se possível, posicione o veículo de maneira que os ventos soprem em sentido contrário ao das povoações. Entregue a ficha de emergência aos socorros públicos assim que chegarem. Por fim, em caso de princípio de incêndio, use os EPIs e, sendo possível, o extintor adequado para a carga. Itens de uso humano e animal não combinam com produtos perigosos e não devem, em hipótese alguma, ser armazenados em um mesmo espaço. Também não podem ser transportados juntos em um mesmo veículo ou usar a mesma embalagem ou tanque, mesmo que em viagens diferentes. A contaminação pode causar sérios danos à saúde das pessoas e não há uma maneira conhecida de limpeza e descontaminação dos equipamentos de transporte. Desta forma, o transportador nunca mais poderá transportar e armazenar produtos de uso humano ou animal no espaço destinado ao transporte de carga perigosa. A única exceção são produtos perigosos fracionados, desde que não haja vazamento. Fique atento, pois as penas aplicadas aos infratores nestes casos são severas. Normas, regulamentos técnicos, leis, decretos. Quer dizer, se você cumprir todos eles, você estará agindo de uma maneira a prevenir qualquer problema que você possa ter. E nós, os motoristas de caminhão, temos que estar muito bem preparados para essa atividade. O motorista, para trabalhar com carga perigosa, ele tem que ter disciplina, profissionalismo e responsabilidade, acima de tudo. Todo cuidado é válido ao transportar produtos perigosos. Por isso, os envolvidos devem ter ciência de suas atribuições e responsabilidades para evitar possíveis problemas.